Olá, seja muito bem-vindo à Oficina de Casa. No programa de hoje eu vou realizar um sonho que estava engavetado, eu fui empurrando de barriga e hoje vocês vão fazer junto comigo, que é um cajón. Cajón é um instrumento de percussão de origem peruana e nada mais é do que uma caixa onde você faz a percussão na caixa. E a caixa tem alguns detalhes justamente para gerar essa percussão. Eu fiz uma boa pesquisa na internet, buscando medidas, modos de serem feitos, e o cajón que eu vou fazer baseado em medidas de cajons profissionais. Existem inúmeros modelos diferentes, formatos diferentes. O que eu vou fazer é muito básico, é uma caixa de 30 por 30 por 50 de altura. Porém, essas são as medidas básicas de um cajón. Como eu sou alto, eu vou fazer ele 5 centímetros menor na altura, porque senão eu tenho que abaixar muito para bater ele lá embaixo. Então eu vou adaptar o cajón para a minha necessidade. Mas basicamente eu vou estar diminuindo só 5 centímetros na altura. Então é 30 por 50 de altura. Eu já cortei as peças, já estão previamente cortadas, e eu vou então começar a construção, vocês vão acompanhar isso. Eu posicionei aqui as peças para não me perder. Essas daqui são as duas laterais do cajón, essa aqui é a base. Então eu estou colocando esse filete por dentro e aqui é onde vai entrar o fundo, depois vai ficar encaixado. Então eu vou aplicar adesivo instantâneo para posicioná-las, já ficarem coladas, e vou reforçar com parafuso. As duas laterais estão prontas, já com os sarrafos colados e aparafusados. Eu fiz um furo guia porque eu estou aparafusando na espessura do compensado, então ele tem a tendência de abrir. Eu fiz um furinho guia justamente para ficar intacta a espessura do compensado. Então agora, com as duas peças laterais prontas, eu vou prender a parte de baixo, ou seja, o fundo da caixa. Também vou passar cola e vou parafusar por aqui, por dentro. Então eu não vou ver parafuso pela parte externa da caixa, eu só vou ver o topo do compensado. Agora eu vou usar o fundo para esquadrejar a peça para poder prender a parte de cima. As peças estão bem justas. Então agora o fundo trava no esquadro, né? As duas laterais. Eu não vou prender o fundo ainda porque eu ainda preciso fazer um furo aqui no meio, que é justamente o furo para a saída do som. Então eu só posicionei agora para a gente poder inverter e colocar então a parte de cima. Bom, agora eu vou fazer então um furo no fundo, na parte de trás. Vou fazer um furo de 12 centímetros de diâmetro, ou seja, 6 centímetros de raio, bem no meio. Vou fazer um furo com a furadeira e depois vou cortar com a tico-tico e depois eu acerto o acabamento do furo.
Bom, para quem não conhece um carrom, esse daqui está quase pronto. É uma caixa onde você tem um fundo com um furo, justamente para sair o som. Até aí, bastante simples. Agora, o que que dá o barulho característico do carrom? Na frente vai um pedaço de madeira fino, em torno de 3, 4 milímetros. E essa peça ela é aparafusada em algumas partes e fica um pequeno trecho sem colocar parafuso. E isso, quando você bate, acaba fazendo uma vibração. Então, o som do carrom ele acaba saindo aqui da percussão de diversos pontos diferentes aqui dessa tampa. Porém, internamente coloca-se um pouco de um dispositivo justamente para aprimorar esse barulho, ou seja, para aumentar o barulho. Então eu achei, né, antes de fazer a minha pesquisa, eu achei que eram opções diferentes para você poder provocar esse barulho quando você bate na tampa da frente. E eu descobri que cada uma dos artifícios que se utilizam para fazer aumentar esse barulho, ou seja, ter o barulho característico, cada um deles tem uma característica diferente para um tipo de som. Ou seja, são opções diferentes para sons diferentes. Bom, a primeira opção é essa que eu tenho aqui na mão, que é uma esteira para caixa de bateria, que também é chamada de esteira repique. Eu comprei uma pequena, a menor que tinha, que era 14 polegadas, ela tem 32 centímetros de comprimento. Porém, eu cortei ela no meio, então eu tenho aqui duas peças assim. E eu vou usar essas peças dessa forma. Então, qual é a ideia aqui? Eu vou criar um eixo aqui dentro, com um pedaço de madeira. Vou usar esse pedaço de marfim, não, isso aqui acho que é pinho. Vou usar esse pedacinho de pinho, vou cortar ele aqui para que ele caiba aqui dentro, vou criar um eixo aqui com parafuso, e isso aqui vai preso assim. Então qual é a intenção? Eu vou ter as duas peças presas aqui, e essa peça ela vai estar aqui dentro. E ao girar essa peça, ela vai justamente encostar ou desencostar esses arames dessa peça da frente, que é a peça onde você bate e faz a percussão. Então, se você quiser fazer a percussão só com a madeira, sem a esteira, você afasta a esteira e faz a percussão. Se você quiser dar mais efeito sonoro, você encosta a esteira atrás da peça da frente, onde você está batendo. O mecanismo é esse. As outras opções são opções feitas com cordas de violão. Uma delas são dois conjuntos, né, de cordas subindo, e coloca-se um chocalho junto, e isso é para um outro tipo de som, inclusive é um som mais universal do carrom. E tem uma terceira opção, que são fios aqui em cima e depois dois na diagonal, que aí é um som bem característico do flamenco. Então assim, é um universo bastante rico de possibilidades. E eu acredito, esse daqui certamente não vai ser o meu primeiro carrom e o último. Eu vou fazer outros e vou experimentar e vou aprimorar isso, porque é um assunto que eu gosto. E aí eu vou dividindo com vocês. Inclusive no sentido de estar experimentando diferentes possibilidades de som, e inclusive com as peças, os apetrechos que eu vou estar colocando aqui dentro. Bom, então eu vou criar esse eixo para colocar ele aqui girando.